Só esperar. Desligar! O povo ali, eu disse assim, Vamos esperar porque ela, né? Bora, tia. Bora. Eu nem mais tô escutando. Tu imagina a tia que deve estar Bora, com problema de tia. Bora, microfone. tia. Bora. que o tempo já tá quase Tia, sai e acabando. entra de novo. Pelo amor de Deus. Ela não deve estar respondendo na época. Pessoal, ó, eu vou falar só essa vez com vocês. Breno, por favor. Liguem os microfones, por favor, para começar a aula. Ok? Vamos parar de estar desativando os microfones dos outros. Cada um desativa o seu. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta, liga para perguntar, mas para ficar conversando, não. Ok, gente? Nada de conversas. A gente tem que dar início à nossa aula. Então, para que aconteça isso, vocês precisam ficar com o microfone de vocês desligado, porque todo mundo falando ao mesmo tempo não tem condições. Tá bom? Então, como a tia estava dizendo, bom dia novamente. A gente está concluindo mais uma semana, né, de aula, hoje, sexta-feira. Vamos nos preparar para o simulado, na próxima semana, ok? E hoje a gente não tem correção, eu pedi para vocês fazerem a leitura nas páginas 140. Posso te pedir um negócio? Diga, Brian. É porque a mãe do Vitor estava falando com a tia Gilmara que ele estava sentindo muita dor de barriga, ele não pode assistir a aula hoje. Pronto, ok. Então a tia vai anotar aqui e justificar, tá bom? Ok? Tá certo. Pronto, obrigado por ter avisado, tá bom? Então, como a tia estava falando, eu pedi para vocês fazerem a leitura da página 147 e 148, onde fala sobre o relevo e a hidrografia da região sudeste, que é a região que nós estamos trabalhando. Não é verdade? Muito bem. Então, sobre a região sudeste, a gente já viu um pouquinho da história, foi? Da história da formação dessa região. A gente já falou também sobre a demografia dessa região. Falamos sobre os grupos étnicos, não é isso? A gente viu que a população sudeste ela é formada praticamente por 3 grupos, né? Brancos, negros e indígenas. A gente falou sobre algumas contribuições, né? De trabalhos, né? Foram a diversidade do trabalho da região que foi oferecida. A gente pode destacar algumas características, né, das contribuições para o desenvolvimento na área do trabalho, que foram os colonos, né, os boias-frias e vários outros, né? Tudo isso a gente já viu anteriormente, onde a gente fez a correção da página 145 e 146, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia dessa região. Ok? A gente vai ver que no relevo, aqui da região sudeste do Brasil, ela apresenta um contraste. Né? A gente vai já ler e a gente vai perceber isso. Apresenta um contraste entre a superfície, né? De 500 a 1.200 metros, né? Onde se destaca as serras da Mantiqueira e a do Espinhaço, né? A Serra Geral e as amplas baixadas que se situa mais no estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver que o relevo da região sudeste apresenta esse contraste, né? De quê? De superfície. Umas de 500
a 1.200 metros, ok? Se destacando, né, as duas serras, da Mantiqueira e a da Serra do Espinhaço, onde a gente vai poder confirmar isso aqui na leitura, onde eu gostaria de que quem iniciasse a leitura fosse o Adriano. E depois do Adriano pode ser eu? Eu vou chamando, viu? Vamos lá, Adriano. Relevo. O relevo do Sudeste é marcado pela variedade de planaltos, planícies e algumas depressões, mas o que se destaca são as serras e dos planaltos elevados desta camos de serras do Espinhaço e a da Mantiqueira. Ok, Adriano, ok. Tá bom, obrigado, viu, meu amor? Fez ponto aí, pode parar. Obrigado. Então, gente, foi o que a tia falou, né? Foi o que a tia iniciou explicando para vocês, né? Que o relevo da região sudeste, ele é marcado pela variedade de planaltos e planícies. Quando eu falei lá que a sua superfície, ela tá, existe um contraste, né, entre a superfície de 500 a 1.200 metros, né? Então, são os planaltos e as planícies, né? E algumas depressões, mas a que se destaca são as serras, né? As serras mais elevadas, que são as duas que eu citei anteriormente para vocês. A Serra do Espinhaço e a Serra da Mantiqueira. Não é isso? Kaique, pode continuar a leitura. Era o Caio, que o Caio tinha pedido pra ler, depois do Caio que era eu. Não, mas pode continuar você, depois você é o Caio. Basicamente, né, tia? Basicamente, Ou esse relevo? Esse relevo Esse relevo favorece a geração de energia por meio de hidrelétricas, principal fonte de abastecimento energético do país. Pode continuar? pode. Aproveitando esse potencial, existem usinas como o Urubupunga Gá. SP, a maior da região sudeste. Ok, muito bem, Kaique. A gente percebe aqui, né, que esses relevos, né, como ele acabou de ler, ele favorece a geração de energia, né, por meio das hidrelétricas, lógico, né, e a principal fonte de abastecimento energético do país, ok? Aproveitado também esse potencial, existe umas usinas, aliás, existe a usina, né, como a Urupungá, que fica em São Paulo, que é a maior da região sudeste, ok? Que é a usina que abastece, né, o país, né? Não só a região, mas o país. Então, ela se situa em São Paulo. Caio, após a imagem, onde a gente pode perceber na imagem aí, né, algumas formas de relevo, como foi dito, né, a superfície plana, né, e é uma superfície onde a gente pode perceber o contraste aí, né, entre umas mais altas e outras mais baixas, que são os planaltos e as planícies, ok? Caio, Oi, tia. pode continuar a leitura, amor. Basicamente, há 4 tipos de relevo que podem ser encontrados nessa região. São eles: planície e terra baixa costeira. Vai do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Sul. É caracterizado por formar larguras variáveis, indo de grandes baixadas até esteiros. Parte das praias do Sudeste está dentro dessa classificação. Ok, Caio. Ok, obrigado. Então, eu posso gente, ler agora, tia? pode. Maria Luísa, depois da Maria Luísa pode ser a Raíssa, tá?
Então, a gente vê aqui que os tipos, né, de relevo que podem ser encontrados nessa região, né, na região sudeste, são planícies de terra baixas, costeira, planalto meridional, serras e planaltos do leste e sudeste e depressão periférica, né, onde a planícies de terra baixas, costeiras, o Caio já leu e a gente percebe que ela vai do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Sul, né, e tem como sua característica formas largas, né, e variáveis, indo de grandes baixadas até estreitas, né, largas e estreitas, né, isso nas partes das praias, né, do Sudeste, ok? Essa é a classificação, né, das planícies de terra baixas costeiras, onde se inicia, né, lá no Nordeste, no litoral Nordeste, até o Rio Grande do Sul, ok? Sem esquecer que elas começam com a largura variável e vai baixando, ou seja, vai estreitando, ok? Planalto Depois da raiz, eu posso ler? Pode, amor, pode sim. Agora é Maria Luísa, né? Planalto meridional. E a tia está sempre anotando aqui quem está participando. Como a tia sempre fala para vocês, que Tia, tudo depois da Duda, eu posso ler? pode. Vamos lá, Maria Luísa. Planato meridional. É conhecido pela variação de pedras menos resistentes e outras mais duras, possibilitando várias falhas no relevo. Está presente principalmente no centro-oeste de São Paulo e oeste de Minas Gerais. Ok, muito bem, Maria. Então, o Planalto Meridional, ele é conhecido pela variação de pedras, né? Como ela acabou de ler. Pedras essas que elas não são aquelas pedras de muita resistência, né? São pedras com menos resistência. Outras mais duras e outras mais, como ele acabou de dizer, outras mais fracas, né? Menos duras. Isso possibilita várias falhas no relevo, né? Principalmente nessas que são menos duras, né? Consequentemente, elas vão se desfazendo. E quando elas vão se desfazendo, vai possibilitando o quê? Um declínio no relevo, né? Uma forma, um formato diferente com o passar do tempo, com o passar dos anos. E elas estão principalmente presente no centro-oeste de São Paulo e no oeste de Minas Gerais, ok? Agora seria a... Oi, amor. Tia, eu posso ler a página 148? Agora é a Raíssa, né? Raíssa? Serras e planaltos do leste e sudeste. É o tipo de relevo mais marcante no sudeste. Tem as características das grandes serras e dos paredões de pedras, muito comum em Minas Gerais. Ok. Então, as serras e planalto do leste e sudeste, ele se situa mais em Minas Gerais, né? É mais comum encontrar em Minas Gerais, né? E é um tipo de relevo mais marcante, um tipo de relevo onde chama mais a sua atenção, né? Por ter suas características de grandes serras, né? E padrões de muitas pedras. Então, por ele ser um tipo muito alto, podemos dizer assim, tem uma característica muito grande de serra, então ele é o mais marcante, é o que chama mais atenção. Então, eles predominam em Minas Gerais. Agora seria a Eduarda, né? Tia, depois eu posso ler a página 148? Pode, Evelyn. Pronto, Eduarda. Oi, tia, tá me ouvindo? Pronto, depois da Evelyn pode ser você, viu? Depressão periférica. É um tipo de solo baixo e plano e está geralmente no meio das serras.
tomando uma forma parecida com uma canoa. Muito bem. A depressão periférica é um tipo de solo baixo, viu, gente? Não é aquela onde se encontra muitos relevos, né? Muitos planaltos, não. É um tipo de solo mais baixo e plano, né? E ele está geralmente no meio das serras. Porque quando nós sabemos que as serras é um conjunto, né? Sempre tem uma interligada com a outra, mas no meio de uma serra e da outra existe o quê? Essa depressão, né? Que nós chamamos de depressão periférica, né? Que é um tipo de solo baixo que está geralmente no meio das serras, como a tia acabou de falar, né? É uma forma parecida com uma canoa, né, como ele está dizendo aqui. Por quê? Porque aqui, digamos que aqui desse lado é uma serra e aqui é outra, né? E aqui nesse meio então, o relevo do Sudeste é basicamente isso, né? Dividido em 4 tipos de relevos, nós acabamos de detalhar cada um, a planície de terra baixa costeira, planalto meridional, serras e planalto do leste e sudeste, depressão periférica, né? Então, o relevo, como a tia disse lá no início, da região, ele apresenta um contraste, né? Entre a superfície, né? Digamos, de 500 a 1.200 metros, né? Então, é um contraste, né? Onde o que se marca mais são as 2 serras, né? A serra da Mantiqueira e a serra do Espinhaço, né? Que é chamada também de Serra Geral, né? E as baixadas, né? Que são essas que a tia acabou de falar, ok? Sobre essas depressões. Agora a gente vai falar sobre a hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, a gente fala de quê, gente? Do estudo de quê? Quem que me diz? Estudo das águas. Estudo das águas. Muito bem. De um determinado local. Não é isso? Onde essas águas estão divididas como? Em oceanos e mares, em lagos, lagoas, né? No subsolo, nas geleiras, não é dessa forma que está a nossa hidrografia, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a hidrografia da região sudeste. João Pedro, quer iniciar a leitura, meu amor? Tia, depois eu posso ler? Pode, amor. Hidrografia. As bacias hidrográficas que alimentam as águas da região sudeste são formadas principalmente por rios de planalto, ou seja, rios que oferecem possibilidade de aproveitamento energético, mas que dificultam a navegação. Entre as várias bacias hidrográficas, merecem destaque: Bacia do São Francisco, bacias secundárias. Bacia do São Francisco nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais, e corta alguns estados do Nordeste. Ao sul, observamos os rios formadores E a bacia secundária, não é isso? Muito bem. Então, essas bacias são as que se destacam, né? E a gente percebe também que são formadas, a hidrografia da região sudeste é formada principalmente por rios de planalto, ou seja, rios que oferecem, né, possibilitam o aproveitamento energético, né? Ou seja, são rios que oferecem, possibilitam a energia elétrica, não é isso? Mas, por outro lado, dificultam a navegação, né? Por quê? Porque é um rio de planalto, né? Então, não tem como, né, haver uma navegação. Então,
ela favorece, ela possibilita o aproveitamento energético através de uma hidrelétrica, não é verdade? Mas, por outro lado, como a tia já falou, ela dificulta a navegação, né? Então, não favorece para esse lado. A navegação já fica meio que escassa e meio complicada para se fazer, não é verdade? E aí a gente vai falar sobre a bacia do Rio São Francisco. Quem é que pode fazer a leitura? Quem foi que pediu? Foi eu, tia. Pronto, foi a Evelyn. Foi? Não, é a Letícia, a Maria Letícia Alves. Deixa eu anotando, vão me dizendo. Pronto. Pode ler, Letícia. Bacias secundárias. Descem das serras litorâneas para o Atlântico, merecendo destaques os rios. Peraí, Letícia. Letícia, meu amor, onde é que você está lendo? Nas bacias secundárias. Não, meu amor, nós estamos na bacia de São Francisco. Pode reler, é São Francisco. Certo. Bacias do São Francisco. Nascem nas terras da Canastra, Minas Gerais, e recorda alguns estados do Nordeste. Ao sul, observamos os rios formadores da Bacia Hidrográfica do Paraná. Isso mesmo, muito bem, ok? Então a gente vê que a bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, aonde? Em Minas Gerais, né? E corta alguns estados. Quais são os estados? Observando ao sul, o rio favorece a hidrográfica do Paraná, ok? Bacia secundária, a Laila, queria ler, Laila? Eu posso ler, tia? Pronto, Eudair. Pronto. A Laila, depois da Laila, o Eudair. Tá bom? A tia já vai anotar aqui. Pronto. Pode ler, Laila. Bacias secundárias. Descem das serras litorâneas para o Atlântico, merecendo destaque os rios Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul e Ribeira, todos desaguando no Oceano Atlântico. Ok. Muito bem. Então, as secundárias, gente, elas descem das serras, ok? Das serras litorâneas para o Atlântico, né? Merecendo destaque os rios Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul e Ribeira, todos desaguando no Oceano Atlântico, né? Quando ele diz que desce das serras litorâneas para o Atlântico, né? Aí ele destaca esses dois rios, né? Os rios Jequitinhonha, né? Doce, Paraíba. Ok? E a gente termina com a Ayrton aí fazendo a leitura. Pode começar? Pode, amor. Por ser uma região de planalto, os rios são aproveitados pelas usinas hidrelétricas para a produção de energia. No Sudeste, encontramos a usina hidrelétrica de Três Marias, Rio São Francisco e das Furnas, Rio Grande. É o complexo hidrelétrico do Urubupá, do Rio Paraná. Ok. E a gente pode observar a imagem, né? Dessas hidrelétricas. E aí a gente vê, como foi dito lá no início, quando foi feita a leitura da hidrografia, é uma região de planalto, né? Os rios são aproveitados pelas usinas hidrelétricas e para a produção de energia, né? No Sudeste, encontramos a usina hidrelétrica de Três Marias, que fica no Rio São Francisco,
e de Furnas, no Rio Grande, onde a gente pode dizer que é um complexo hidrelétrico, né? Onde elas fornecem energia, como foi dito anteriormente, é uma das que fornece maior, né? Uma das maiores usinas hidrelétricas, né? Essa de Urupungá, que fica em São Paulo, é a maior da região sudeste, ok? Mas a gente, na imagem, a gente pode observar, no meu livro é muito minúsculo, mas no de vocês é com mais clareza aí, né? Com mais riqueza de detalhe, né? Uma elétrica aí, não é verdade? A gente chega a, né? Já de relevo, né? Bacia, terras, planícies e terras baixas, né? Planalto meridional, terras de planalto e depressão. É dessa forma que está dividido o relevo. E a hidrografia, a gente pode perceber que as bacias hidrográficas da região que são alimentadas pela região sudeste, elas são formadas principalmente por rios de planalto, ou seja, rios que favorecem e possibilitam a geração de energia, né, através de hidrelétrica, como a gente já falou aqui anteriormente, e sobre essa hidrografia, ela também, as que merecem destaque, é a bacia do Rio São Francisco e a bacia secundária, ok? Gente, a tia vai deixar a página 149, ok? Até porque eu tinha passado uma atividade para vocês fazerem no caderno, mas a tia não vai passar essa atividade hoje porque vocês estão se preparando, vocês vão estudar para o simulado, não é verdade? Da próxima semana. E aí a tia vai deixar só a página 149, ok? Então a tia deixa aqui um desejo de um fim de semana abençoado, fim de semana de luz, muita paz e muito estudo. Preparem-se para o simulado, ok? Boa sorte. E a gente não se vê na próxima semana, verdade? Para ter o simulado. Tchau, tia. Oi, amor. Tchau, tia. Tchau, meus irmãos. Tchau, até mais.